Igreja reunida, palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo 7, do verso de número 1 ao verso de número 24. Gênesis, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 24. Palavra do Senhor ao nosso coração. Peço a você que abra a sua Bíblia, acompanhe a projeção até o final da exposição. Assim nos diz o texto. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, segundo o mês desse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram na arca com Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Todas as águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes ficaram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Amém. Queridos, nós estamos falando neste mês de janeiro sobre preparar o roteiro para o ano de 2025. E é muito comum, quando nós estamos com foco em algum roteiro, abandonarmos a realidade por algum motivo. Certamente, você, mulher, ao se preparar para um casamento, você vai lá procurar a melhor roupa, a melhor manicure, o melhor cabeleireiro ou cabeleireira, procurar a melhor maquiagem. Automaticamente essas coisas tomam conta e quando você vai ver, essa semana foi apertada porque eu tive que me programar, porque no próximo sábado terei uma festa. É muito comum quando nós focamos o olhar naquela situação e perdermos assim
a realidade. Homens, então, nem se fala, né? Há quem diga que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E é verdade, eu não consigo. Então, se existe algo real, é que quando nós estamos muitas das vezes focados demais em excesso em uma situação, acabamos assim perder a cabeça diante de algumas circunstâncias. Mas, independente se é o caso de uma festa ou o homem fazendo uma função, existem coisas que tocam a nossa atenção no meio desse foco. Por exemplo, Paraíba do Sul não tem um corpo de bombeiros. E automaticamente, quando você está em casa, fritando o ovo, limpando o banheiro, fazendo a comida, se preparando as crianças para a escola, e quando o bombeiro passa, certamente você, opa, aconteceu alguma coisa. Tem algo acontecendo na cidade que eu não estou sabendo aonde é, o que aconteceu e quem foi. E muitas das vezes, irmãos, nós perdemos de vista o que estamos fazendo porque algum sinal e alerta toma conta do processo. Mas logo o sinal passa, a gente vai retomando a atividade, se esquece que o bombeiro passou e digamos, vida normal adiante. E foi mais ou menos assim que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas se casavam, davam em casamento, trabalhavam. O texto vai falar no seu contexto geral, principalmente no capítulo 6, que eram pessoas completamente entregues à sua devassidão, aos seus pecados, às suas manias, aos seus costumes, até que um dado momento, nos dias de Noé, o Senhor ele disse assim para Noé: eu irei exterminar tudo o que fiz, porque de fato estou vendo muita maldade no coração das pessoas. E assim farei descer sobre elas água. E é muito interessante porque quando nós voltamos um pouquinho do livro do Gênesis, lá um pouco mais no início, nós observamos que a terra ainda não havia experimentado chuva do céu. A terra ela era regada pelo orvalho. E de fato imagino Noé recebendo essa informação diante do seu trabalho, da sua agenda, dos seus compromissos, falando: olha, o Senhor ele vai exterminar a terra. Por conta dos pecados, por conta da maldade, porque também os filhos de Deus abandonaram os caminhos de Deus e começaram lá no capítulo 6, verso 1, a se entregar a outras mulheres que não faziam parte do contexto de Deus. Um contexto, então, irmãos, marcado diante da passagem por interesse pessoal, pela depravação total da humanidade, bem como também caminhos de muita ou extrema corrupção. Porém, o texto fala lá no capítulo 6, verso 9, que Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Então, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração focada em fazer o mal, mesmo diante do alerta de Deus, Noé era um homem fiel ao Senhor. E é interessante pensarmos aqui que o texto ele vem falar de uma promessa. E uma promessa que aponta para dois caminhos. Uma, a promessa de que se Noé de fato obedecesse à voz do Senhor, ao construir a arca, obviamente ele veria a salvação, e viu. Caso contrário, aqueles que estivessem fora da arca no ato do dilúvio seriam exterminados. E certamente aquelas pessoas viram o dilúvio cair. E é interessante, queridos, que quando nós pensamos na arca do Senhor, ao preservar a história da humanidade, bem como parte da criação, nós observamos o Senhor derramando o seu favor e demonstrando então por meio da arca o símbolo da sua salvação, mesmo diante de dias tão corruptos e tão desastrosos aos olhos de Deus. E assim vale ressaltar que o Senhor destacou o seu favor, a sua graça, a sua salvação a Noé, e obviamente isso também recaiu sobre a sua família. Esse contexto ele é muito interessante diante dos nossos dias, porque obviamente, queridos, trabalhamos, estudamos, vamos para a direita, vamos para a esquerda, crescemos, morremos, observamos o nascimento, a vida, o processo da vida, é isso que eu quero dizer aqui. Mas as pessoas não estão, me parece, que muito ligadas no sinal e no alerta que Deus já deu por meio de Cristo Jesus, que ele vem e vem julgar a terra. E eu não sei qual foi o roteiro que você preparou para este ano de 2025. Nós ainda estamos em janeiro, segunda semana, dia 12, domingo.
Mas eu quero destacar para você, meu amado irmão, nesta noite, que se existe uma mensagem que você deveria trazer ao seu coração a partir de hoje, é que há um sinal de Deus para a sua vida, de que ele vem julgar a terra como julgou nos dias de Noé. Eu quero que você internalize essa mensagem no seu coração e, partindo disso, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é uma mensagem de alerta. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo e observarmos que, ao mesmo tempo que ela anuncia a salvação em Cristo Jesus, ela também anuncia a condenação daqueles que não morreram juntamente com Cristo. E a partir disso também ela anuncia que o Senhor Jesus, ele está voltando para julgar a terra. O juízo não será mais de salvação. O juízo não será mais aquele juízo de que eu vim trazer o reino. Não, o juízo será eu vim de fato pegar os meus e condenar aqueles que não são meus. E muitas das vezes nós perdemos de vista diante dos afazeres, diante dos focos, das festas, das distrações, talvez do futebol, talvez até mesmo de um momento de doença, perdemos o foco final dos propósitos divinos. E assim eu quero convidar vocês a esse tema, uma mensagem de alerta. Pastor, mas qual seria essa mensagem? Qual é a mensagem de alerta de Deus para os nossos dias, a partir da palavra dele? Vamos lá. Primeiro sinal de Deus ao nosso coração, a primeira mensagem de alerta, é uma mensagem de salvação. Meus queridos, convido a leitura do verso 1, 4, 11 e 16. Vamos ao texto? Verso 1. Tolim. 4. Porque daqui a 7 dias aí chover sobre a terra durante 40 dias e descer as Israel os dias Verso 11. e 7 hábitats é 7 dias que cumprei. Esse dia tem outras desafios e as comportas Verso 16. era o macho e fêmea, os chambraram de todas as seis tipos, como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou a porta. Crianças, esse é o momento onde vocês irão desenhar uma arca, um grande barco com uma grande porta no meio do barco e acima dessa porta vocês podem desenhar a cruz de Cristo, ok? Então, queridos, o que nós observamos no verso 1, 4, 11 e 16? Nós observamos o Senhor dando uma orientação a Noé e a sua família. Noé recebendo primariamente aquela informação e, obviamente, essa informação se desdobrando em seus familiares. E aqui nós observamos, não apenas, queridos, o ato de Noé. Sim, ele foi obediente. Ele foi fiel à palavra do Senhor. Mas o que o texto enfatiza, de fato, é a ação divina. Pastor, mas qual ação é destacada no texto? Primeiro, a provisão de Deus. Ao anunciar o juízo, ao anunciar o fim, o extermínio de boa parte da humanidade, eu falo boa parte porque Noé ele foi preservado. Aqui, irmãos, o Senhor ele destaca a providência da arca de Noé. Ele destaca a arca da sua aliança, melhor dizendo. Ele destaca a arca que iria servir como salvação para a vida de Noé, sua família e, consequentemente, parte dos animais. A segunda coisa que vemos sobre a providência de Deus aqui, sobre a ação divina, é que o Senhor, além de conceder a arca, ele também chama Noé, bem como a família e os animais, falando o seguinte: olha, entrem na arca. Apontando então que fora da arca não há o quê? Perfeito, vocês entenderam. Outra coisa que nós vemos aqui pela ação divina é o cumprimento da promessa. A palavra do Senhor vai nos dizer que romperam-se as barreiras.
As janelas dos céus se abriram. E houve então o cumprimento do Senhor sobre a vida, sobre a humanidade, trazendo então o descer das águas, o derramar das águas, consumindo então aquele povo, levando aquele povo à perdição e ao juízo do Senhor. E por último, nós temos aqui também o selo do Senhor. Quando o Senhor, ele fecha a arca. E quando o Senhor fecha a porta da arca, ninguém mais pode entrar. Então o Senhor é aquele que dá, derrama a provisão. O Senhor também é aquele que chama para fazer parte da sua salvação. O Senhor também é aquele que cumpre a sua palavra, porque ele é fiel. E o Senhor também é aquele que sela a porta da arca, de modo que aqueles que não têm aliança com Deus não terão mais oportunidade quando a porta estiver fechada. Queridos, o que a ação divina nos ensina? Nos ensina que o Senhor, ele é a salvação para o seu povo. E nessa palavra nós aprendemos que a arca era este sinal, porque por meio da arca o povo teria, obviamente, a salvação, e por meio dessa salvação, vida, preservação da vida em meio ao caos. Ao derramar das águas, ao inundar da terra, Noé, sua família e parte dos animais estariam guardados pela mão do Senhor durante o seu juízo. Queridos, o que isso tem a nos ensinar e qual é a ponte que fazemos com a nossa geração hoje? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: as pessoas trabalhavam, casavam, se envolviam com outras pessoas, andavam para lá e para cá, tinham seus afazeres. Mas imagina o episódio quando, lá no verso 11, a palavra do Senhor nos diz: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesses dias, romperam-se todas as fontes. Imagina você em casa, imagina você sobre essa promessa, sobre esse alerta, e começa a cair chuva do céu, e você de longe avista Noé com a arca prontinha depois daquele trabalho. E imagina a correria. O texto não narra isso aqui, mas obviamente não impede o pensamento, a imaginação. E eu fico pensando, queridos, obviamente a ideia de que as pessoas ficaram aflitas por ver a porta da arca fechada. E não apenas isso, mas também tentando, no meio da sua correria, para chegar até a arca, tentar providenciar a sua própria salvação. E quantos hoje estão vivendo neste caminho, que o tempo todo inclinados para a depravação, inclinados para um monte de coisa que não convém diante da face de Deus, isto é, os seus pecados, mas quando instala uma sirene, e a sirene talvez, a doença, bateu com o carro, quase morreu, algo terminal, e aí as pessoas parecem que florescem para Deus. Mas aí acontece o que chamamos de bom, que é voltar à normalidade. E aí o que acontece? Passou o alerta, a pessoa começa de novo. Caminhos A, caminhos B, caminhos C. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando o juízo de Deus tocar mais uma vez, não haverá mais tempo. A nossa pastoral, ela fala sobre isso. Se você leu, você está entendendo o que eu estou dizendo quando eu coloco que não desperdice o seu tempo. Não desperdice a sua vida, porque eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, que a porta da arca do Senhor ainda está aberta. E eu diria ao seu coração aqui, ilustrando que a igreja, ela é parte da arca do Senhor, no qual todos os dias nós trabalhamos em prol desta arca, desta edificação, no nome de Cristo. É Ele quem dá a edificação, é Ele quem dá a direção. E ilustrando, gravem bem isso, ao longo do roteiro de vocês de 2025, ao entrar pelas portas da igreja e ao sair pelas portas da igreja, o Senhor está conduzindo a nossa história, mas haverá um dia em que o noivo entrará pela porta da igreja e essa porta será fechada. E ninguém mais entrará. Não haverá espaço para o Zé Carioca, o malandrão, aquele muito esperto que deixa tudo para a última hora e eu resolvo. O brasileiro gosta muito disso, né? Eu resolvo.
Eu durmo tarde, acordo cedo, eu resolvo. Mas esse dia, irmãos, como diz Paulo, ele virá como ladrão da noite, quando ninguém espera. Portanto, observe o roteiro e o tempo de salvação que o Senhor tem nos dado por meio da arca que se chama Cristo Jesus. Então, o que você precisa para o seu ano de 2025, diante do ano que Deus tem te dado já de antemão, é estar na arca do Senhor. Porque o dilúvio se aproxima, irmãos. O juízo de Deus se aproxima. Lembre-se bem disso. Uma mensagem de alerta. E o primeiro alerta que eu preciso ter em minha vida é a salvação de Cristo Jesus, reinando e vibrando no meu coração todos os dias até a volta de Cristo Jesus. Mas há mais um sinal. Há mais um alerta diante do texto que nos é dado. E este alerta, irmãos, o primeiro, uma mensagem de salvação, e o segundo alerta, uma mensagem de condenação. Observamos isso do verso 17 ao verso de número 24, quando a palavra do Senhor nos diz: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra: as pessoas, os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram durante 150 dias. Irmãos, observem a grandiosidade do juízo de Deus. Muitas das vezes, enfatizamos demais, e é bênção também, a perspectiva do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da realeza de Deus. Coisas que de fato devem preencher a nossa história dia após dia, mas nós não podemos também negligenciar e perder de vista, irmãos, de que o Senhor também, Ele é fogo consumidor, que Ele é o justo juiz, que Ele também, ao mesmo tempo que vem com o escudo que nos protege, Ele vem com a espada para ferir. Nós não podemos perder de vista que o Senhor, diante do texto de Noé, o texto que nos fala aqui em Gênesis, diante da história que nós acabamos de ler, é que a ação divina também, ela se cumpriu. O texto nos fala que as águas prevaleceram, e de um modo terrível, trazendo morte, trazendo juízo. Outra coisa que me chama a atenção no juízo de Deus é que o juízo de Deus não permite mais chance, não tem mais chance, não tem mais possibilidade. É por isso que hoje pela manhã, quando ensinando a escola dominical, a igreja reunida, diga-se de passagem, uma linda escola, nós falamos sobre a realidade do reino de Deus sobre as nossas vidas, que ele já começa a reverberar, nos trazendo sim a perspectiva de uma realidade transformada em Cristo Jesus, de novos homens e mulheres pautados em Cristo Jesus, mas uma realidade também que o juízo vem. Mas tem duas perspectivas aqui. Para aqueles que estão na arca, um juízo de bênção, porque o caos vai cair, as coisas vão acontecer. Mas como o Pedrão aqui gosta, Pedrão, rede estendida dentro da arca, corpo esticado e balançando, salvação, alegria, e o caos caindo. Para aqueles que servem ao Senhor e de fato andam nos caminhos designados pelo Pai. Mas por outro lado, um juízo terrível, horrível,
que não tem mais chance de consumação para a vida daqueles que não têm o Senhor como centro da sua existência. E, logicamente, estão o quê? Fora da presença de Deus. E é interessante, hoje pela manhã falamos também sobre aqueles da internet, aqueles que não voltaram, aqueles que não querem mais a comunhão, mas estão ali satisfeitos com a vidinha das telas. A vida do YouTube, a vida do Facebook, a vida do Instagram, abre a igreja, compartilha a igreja. Isto não é viver inteiramente na presença de Deus. Você pode até pensar em Deus, você pode até reverberar algumas verdades de Deus na sua vida, mas não todas, porque, de fato, irmãos, a construção da arca se faz por meio da igreja local. Nós temos que entender esse propósito. O Senhor não nos deu a igreja por acaso. E assim, queridos, haverá um dia em que o Senhor também, Ele virá buscar a sua igreja. E dessa forma há uma ponte aqui aos nossos corações diante do nosso dia, dos nossos dias, que eu quero dizer o seguinte: atenção com o juízo divino. Leve esta mensagem de alerta com você para o seu lar, para a sua semana, sobretudo para o seu ano. Que não seja apenas o sermão de janeiro, mas empreenda os seus dias sabendo que em qualquer momento a chuva de Deus, por meio do seu juízo, ela pode cair sobre as nossas vidas. Para ilustrar o seu coração, ao cair da chuva, a chuva comum, e vale ressaltar que a chuva é um sinal de que o juízo de Deus um dia já inundou a terra, deveríamos olhar a chuva assim, não com a ideia, quebrou meu compromisso. Até isso é teológico, até isso glorifica o nome de Deus, a natureza. Deveríamos olhar a chuva como um sinal de Deus, da misericórdia de Deus, como um arco-íris que se corta no céu. Deveríamos olhar para a chuva como um sinal de temor diante de Deus, do tipo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu sei que um dia o seu juízo mais uma vez chegará à terra. Conserve a minha confissão diante do Senhor. Preserve a minha existência nos passos do Senhor. Deus, que a minha vida esteja de fato ligada à arca do Senhor, a Cristo, o Cristo do Senhor. Mensagem de alerta, irmãos. Nós precisamos acordar, queridos, porque o nosso rei, ele está voltando. E a condenação, ela é certa para aqueles que não vivem nos caminhos do Senhor. Mas eu não quero encerrar este sermão com clima de velório. Eu quero trazer para vocês a graça que esse texto nos revela no finalzinho, verso 23. Vamos lá? A igreja? Vi fotes queritatus, outros estetes cabria sobre as pessoas se de ser pesados céus por vestindo da terra. E o somente é isso com eles, tá? Lembre-se, o juízo é certo, mas a graça de Deus, ela é oportuna para aqueles que vivem à luz do Senhor, para aqueles que estão na presença do Senhor. O juízo é certo, mas o Senhor tem ofertado a sua graça por meio de Cristo Jesus. Noé estava na arca. Enquanto o juízo caía, Noé estava salvo na presença do Senhor. Meu amado irmão, eu quero te encontrar na arca. Eu quero te encontrar na presença do Senhor. Quando o juízo de Deus chegar mais uma vez sobre a terra, que esta igreja seja preservada, porque todos aqui, de fato, em fé, entregaram sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.